Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e esteja na santa paz do Senhor. Hoje eu venho mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho te convidar a se inscrever nesse canal. Um canal assim, abençoado por Deus, onde nós vamos tratar de palavras que vão ser pertinentes ao nosso conhecimento, para que nós mulheres venhamos crescer, sempre com uma direção que vem daqui, ó, da palavra do Senhor, tá bom? Eu não vou estar aqui trazendo o que eu acho, o que eu penso, mas coisas que o nosso Deus nos ensinou para que nós possamos crescer, para termos nossa vida abençoada em todas as áreas. Essa palavra, ela supre todas as nossas necessidades, em todas as áreas. Isso é maravilhoso. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilha com outras mulheres também. Também dá um like, porque o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante e vai assim transmitindo, né, para outras pessoas. E é importante que esse canal cresça, pois estou aqui fazendo a vontade do meu Pai e quero que mulheres sejam libertas, transformadas, que possamos viver tempo novo, sim, mesmo mediante ao caos que estamos vivendo, que isso é um cumprimento da palavra de Deus, mas nós podemos viver uma vida abundante como Jesus nos prometeu. Mesmo que ele disse que no mundo nós teremos aflições, na verdade, ele disse para nós termos bom ânimo porque ele venceu. Em meio a essas dificuldades, essas situações que enfrentamos, nós sabemos que temos um Deus andando junto conosco, nos guardando, nos livrando, né? E nós podemos sim ter uma vida abundante. Então vamos confiar e procurar fazer o melhor para que possamos crescer. Eu deixei esse título aí para você, onde diz aí: energia feminina e energia masculina. Você já ouviu falar sobre isso? Achei muito interessante. Eu estava vendo esses dias um vídeo sobre algumas mulheres falando sobre essa situação e eu achei maravilhoso porque tudo se resume no que nosso Deus deixou na palavra. Mas em alguns momentos, de algumas formas, as pessoas vêm trazendo de uma maneira que é mais aceita, né? Observo isso. Porque se você falar a original do que está na palavra, isso traz assim uma polêmica, né? Como diz a palavra do Senhor, que a mulher tem que ser submissa ao homem. Então vem lá as feministas dizendo que não devemos ser submissa ao homem, que nós temos que medir força com ele, e essas coisas todas aí que você já tem ouvido. E isso tudo é artimanha de Satanás. Para fazer o quê? Trazer o desequilíbrio na família, trazer o desequilíbrio entre homem e mulher. Porque quando nós agimos conforme nosso Deus ensinou, a harmonia, a paz. E é uma coisa maravilhosa. Se você segue a palavra, não tem como dar errado. Então Satanás, ele vem deturpando, né, usando seus discípulos, né, as suas discípulas para falar, denegrir aquilo que Deus ensinou. Então, eu achei interessante porque ela vem trazendo, falando de uma forma mais oculta, que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? E é interessante porque nós precisamos entender o que isso quer dizer. Então é dessa forma, né? Nosso Deus ensina a palavra, tudo que está aqui vai trazer um benefício maravilhoso para nós. Se nós seguimos essa palavra, nós vivíamos momentos maravilhosos. Não teria tanto divórcio, não teria tantas crianças que cresceram sem seus pais, né? Sem a direção deles, tantas pessoas frustradas, tantas situações que têm ocorrido em nossos meios. Antigamente o divórcio era só no mundo secular e hoje faz muito parte da igreja, né? Muitas pessoas vivem isso. Então, às vezes nós passamos por essa situação, não é nem porque queremos, mas porque lá no início a gente não teve esse ensinamento, a gente não fez assim um preparo para um bom casamento, não teve pessoas que nos instruímos, né? Nós vemos que em todas as áreas nós buscamos conhecimento. A gente quer prosperar, nós vamos buscar conhecimento na vida financeira, vamos estudar, vamos fazer cursos, né? E em todas as áreas. Mas o casamento, né? Vamos casar. Aí você encontra uma pessoa, gosta da pessoa, vamos casar e vamos casar. Como se, e ali vai ter aquela união, onde vai ter várias situações difíceis, porque a vida de um casal não é fácil. São duas pessoas criadas por famílias diferentes, tendo atitude diferente, conhecimento diferente, experiências diferentes, e une duas pessoas. Então ali tem um impasse, isso é normal. Então é bom que tenha ali alguém que direciona, né? A gente vamos casar, esse aqui vai ser meus padrinhos, né? A intenção dos padrinhos seria isso, né? Quando tiver alguma dificuldade, conversar com meu padrinho, mas o padrinho, na verdade, nada mais é
pessoas que nós escolhemos, que nós gostamos, né? Mas que vai dar um presente. Muitas vezes tem pessoas que escolhem o padrinho, vou escolher esse padrinho que tem mais dinheiro, que eu sei que o presente dele vai ser bom. Nós nem temos noção do que seria, né, um padrinho no casamento. Seria alguém que estivesse apto a nos ajudar, pessoas que já casaram, pessoas que tiveram experiência, pessoas que conhecem como que é, né, o relacionamento. E quando eu precisar, tiver uma dificuldade, porque um casal, principalmente quando são jovens, né, eu casei com 21 anos. E naquela época, 21 anos, era uma pessoa sem experiência, sem noção da vida. Hoje em dia, uma menina de 15 anos já sabe muitas coisas, né? Então, era uma situação difícil. E não tinha ninguém para ensinar, ninguém para você... Então, é dessa forma, né? Não só eu passei por isso, mas outras pessoas passaram. Viveram aí divórcio, viveram traições, viveram coisas que magoou, que machucaram, que poderia ser evitada se tivesse alguém instruindo. Então é importante nós sabermos o que nós estamos lidando, o que está acontecendo ao nosso redor. E saber que aqui vai trazer para nós uma direção para uma vida abençoada, tanto na vida financeira, vida sentimental, vida espiritual, na nossa saúde. Então tá tudo aqui. Então hoje eu quero falar sobre isso, esse título, né? Energia feminina e energia masculina. Então eu estava dando uma olhada nessa situação e ali ela estava falando como a mulher deve agir. Todas as características que o nosso Deus deixou para a mulher. Então eu estava vendo, né, e até anotei para vocês, ó, a energia masculina. O que seria a energia masculina? Seria a qualidade que o homem tem, né? Ele é o que? Ele é forte, ele é guerreiro, ele é racional, ele faz a ação, ele conquista, ele provê, ele guia, ele lidera. São características que Deus colocou no homem, né? Então eles falam energia feminina, energia masculina, nada mais é do que a característica que Deus colocou no homem. Agora vamos ver a energia feminina, que seria as características que Deus colocou na mulher. A energia feminina, ela acolhe, ela recebe, ela nutre, ela ama, ela é emoção, ela é o cuidado, ela é a doçura, ela é a delicadeza. Então quer dizer, são características que Deus colocou na mulher. E aí eles vêm falando sobre essa situação de que nós temos energia, e isso é real, né? Isso daí é comprovado cientificamente, nós sentimos a energia. Tem aquela coisa que eles falam, é o positivo, né? Negativo, e a verdade, existe tudo isso. Toda essa questão física, e isso é real. É tão interessante que eu tive uma experiência, eu não sei nem explicar porquê, não sei se é porque eu estava muito ansiosa, estava preocupada. Então, vamos dizer que eu estava com aquela energia, sabe? E na época, meu esposo foi encostar em mim, ele encostou a mão, o braço assim, fez barulho de energia, fiquei bem assim, sabe assim? Aí quando a gente olhou assim, até nos assustamos. Quando eu vi meu pelo todo arrepiado dele também, aí nós encostava a mão, dava. Então quer dizer, a gente percebe que existe mesmo uma energia. E isso nós podemos trazer para nós como as características que um ser humano tem, né? No caso, a mulher e o homem. E aí nós vamos ver o quê? Que tudo no mundo é assim, né? Nós vemos aí que Deus fez, vamos dizer assim, o positivo e o negativo, né? É algo que juntos se torna um só. Por exemplo, um depende do outro, na verdade, né? Essa união é uma bênção. A noite, o dia, a lua e o sol, o calor, o frio, né? Seria aí o oposto. Então seria o macho e a fêmea, que os dois juntos vão se completar um só. Porque cada um com as suas características completa um ao outro. E isso é uma coisa maravilhosa que Deus criou. E aí nós precisamos nos posicionar, entender como você, mulher, pode funcionar aí nesse relacionamento, sabendo lidar com todas essas características, com todos esses dons que o nosso Deus nos deu. Não deixando ser influenciado pelo que as mulheres estão falando aí, mulheres muitas vezes guiadas por Satanás. Porque essa situação de deturpar o que Deus ensinou, de fazer ao contrário do que nosso Pai nos ensinou, vai trazer um desequilíbrio para o seu lar, onde vai trazer confusões, brigas, divórcios, pessoas machucadas e tudo mais, né? Estou direcionando para você, mulher, porque creio que aqui tem o maior número que me segue são mulheres. Mas isso também é para o homem, porque o homem também tem as suas características e tem os seus deveres que Deus colocou. Eu vou ler aqui para vocês em Gênesis 2, para vocês entenderem esse pedacinho que eu estou falando, quando Deus cria, né, a mulher. Tá assim, Gênesis 2, versículo 18. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então é interessante que o nosso Deus teve essa preocupação
Ele criou o homem e depois ele olhou e viu que aquele homem precisava de uma companheira, né? Então Deus criou a mulher e colocou ao lado dele uma mulher idônea, né? E aí eu fui procurar o que seria idônea. Vamos lá, idônea, que está apta ou tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas. Competente. Então tá aqui, eu vou deixar para vocês a fonte, né? Que é o dicio.com.br. Então tá dizendo o que? Que essa mulher ela tem competência para estar ao lado do homem. Essa parte também é interessante, onde diz assim, falei uma auxiliadora. O que é auxiliadora? Vamos lá. Auxiliar. Auxiliar na Bíblia. No hebraico significa ezer. Vou colocar aqui o nome. O que significa? Ajuda, socorro, aquela que ajuda. Então, temos aí a definição do que é auxiliar, quando Deus teve essa preocupação de colocar uma auxiliadora ao lado do homem. E vamos lá ver o que é ser uma esposa auxiliadora. Ela é uma mulher que respeita, celebra e ajuda o homem a liderar. O elevado papel da mulher como ajudadora, quando eles abraçam isso de coração. Então é uma bênção quando a mulher tem essa consciência, que ela está ali do lado do homem para auxiliá-lo, com todas as características que Deus deu. E às vezes eu sempre falo sobre isso, né? Essa graça que Deus nos deu de conseguir enxergar as coisas de uma visão diferente, essa bênção que nós conseguimos mudar o ambiente onde estamos. Nós observamos que quando a esposa não está dentro do lar, o marido fica todo, né, perdido. Ele não sabe onde estão as coisas, às vezes a cuidar da criança não cura como a mãe, né, a mulher faz, porque é algo maravilhoso, característico da mulher. E o homem tem as suas características também. E isso não invalida um ao outro, isso não faz um ser menor que o outro, como o mundo tem pregado aí, não é verdade? Não, porque você não pode ser menor que ele, você tem que ser igual, você tem que mostrar que lidera também, que bate de frente, que não abaixa a cabeça, que não é submissa. Mas o que a palavra diz? Submissão. Vamos lá também. É outra palavra que é o que causa mais polêmica. O que é ser uma pessoa submissa? Submissão. Condição que esse é obrigado a obedecer. Sujeição, subordinação. Disposição para obedecer. Para aceitar uma situação de subordinação. Docilidade, obediência, subalternidade. E aqui está a fonte, está o dicionário Oxford. Eu vou colocar aqui também para vocês. Então, nós temos que entender que eu não quero obedecer. Eu não quero ter alguém que me comanda, né, que me lidera. Então, eu tenho que ter essa consciência. Eu não vou me casar. Eu quero ser uma mulher independente. Isso é pecado? Não é pecado. Tem pessoas que optam para isso. Não, eu gosto de ser sozinha, eu me sinto bem assim e não está errado. Temos que aceitar, cada um faz da sua vida o que quer. Agora que pensa, não, eu quero formar uma família, eu quero ter meu esposo, eu quero ter meu lar, né? Então você tem que entender que para você ter paz dentro da sua casa, para você ter a graça de Deus, porque o primeiro mandamento que é obedecer, amar nosso Deus, então se eu estou de acordo com a vontade de Deus, eu fecho brechas para que Satanás não entre e não destrua a sua relação, a nossa relação. Então eu tenho que entender qual é o meu papel dentro desse relacionamento. O que Deus quer para mim? Então você tem que esquecer o que o mundo fala e o que o mundo ensina. Quando eu digo isso, são mulheres que têm a sua visão, são mulheres que pensam da forma que acham que tem que pensar e tá tudo bem. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio não foi dado por mim, foi dado por Deus. Mas se você quer ter a sua vida abençoada, se você quer ter o seu lar guiado pelo Espírito Santo de Deus, quer ter a paz, quer ter a graça dentro da tua casa, você precisa entender que você tem que seguir o que está aqui. Bom, então não é o que nós achamos, né? Muitas vezes eu tenho dificuldade disso também, porque eu sou uma mulher independente, porque eu sou uma mulher que corre atrás, porque eu desde os meus 12 anos eu trabalho, eu luto para conseguir minhas coisas, nunca ninguém me deu nada na minha mão, sabe? Então se eu não me esforcei, eu não tive, então eu já aprendi a ser essa mulher determinada. Então muitas vezes nós temos essa dificuldade, nós precisamos entender o nosso papel em cada momento, em cada lugar que você está. De repente você é uma mulher que lidera, é uma mulher que está aí trabalhando numa empresa, é uma gerente, é uma, né, alguém que está liderando, né? E tudo bem, você vai ter que agir. Esther falou isso, achei interessante colocar isso, a energia feminina, saber quando é o momento de ter energia feminina, aquela docilidade, aquela ser receptiva, né? Tudo isso, e quando é o momento de usar talvez a energia masculina, porque diz
E todos nós temos tanto um lado como o outro, né? Então muitas vezes nós deixamos prevalecer. Você é uma mulher, mas você tem aquela coisa masculina, né? Fala firme, não consegue separar essa situação, então isso acaba tendo um impasse, muitas vezes dentro do seu relacionamento. Até mesmo onde você trabalha. Então você tem que ter aquela sabedoria de saber essa submissão, como eu já trouxe aqui várias vezes, é apenas hierarquia, tá bom? É só entender que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, e nós levamos para a empresa. Você vai entender que lá tem o presidente, tem o gerente, tem os líderes, né? E tem os colaboradores. E cada um dentro da sua condição, do seu cargo, tem que ser subordinado, né? Tem que ser submisso. E isso apenas é para trazer ordem, né? Imagina se assim também é com o nosso país, não tem o nosso presidente, depois tem vereadores, deputados, prefeitos. Cada um tem que ter uma submissa, cada um sabe qual que é a sua hierarquia, entendeu? Então, dessa forma, o que Deus quis dizer com isso é apenas para que haja um equilíbrio dentro do teu lar. Apenas porque você saiba que tem um homem, que é o sacerdote, que é o provedor, que é o que lidera, entendeu? E você é a mulher que está ao lado, auxiliando. É submissa porque respeita, porque ama. Olha só, vamos ler essa palavra também que eu separei. Em Efésios 5, 22. Então, olha só o que diz a palavra. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que se santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, nesse último versículo 33, resume tudo. O que seria essa mulher que é submissa ao homem? Por que eu devo ser submissa a esse homem? Porque ele é o cabeça, porque Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Aí nós vemos aqui o que é essa submissão, que diz na palavra, submissão de respeito, de hierarquia, de saber que tem um líder dentro da tua casa. Se você optou por casar, você precisa entender que há uma regra sobre esse casamento, que há coisas que você precisa fazer para que haja paz, para que haja harmonia, para que Satanás não encontre brecha para trazer a briga, o divórcio, para fazer com que o homem fique ali se sentindo desrespeitado, triste, a mulher também chateada porque acha que o homem está mandando, aquela situação toda. É apenas saber colocar tudo no seu lugar, para que haja harmonia, para que haja paz. E aqui nesse versículo 33 é maravilhoso. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Pronto, está aqui resumido. O homem vai amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher que tem esse homem, que ama, que cuida, que respeita, você tem prazer em ser submissa. Quer dizer, respeitar, você vai ter prazer de fazer isso. Então, mulher que está do outro lado, que ainda não é casado, que está pedindo a Deus, saiba pedir ao Senhor. Um homem idôneo também, um homem abençoado por Deus, um homem segundo o coração dele, um homem que conhece e teme a palavra, para que ele possa andar conforme, de acordo com a palavra, e ele vai saber que tem que te amar, como Cristo amou a igreja. E você, mulher, vai ter o prazer de ser submissa a esse homem, porque você sabe que pode confiar nele. É o homem que está ali liderando a sua casa, que está cuidando de vocês, né? Provendo. Então isso é muito importante. E você, mulher que já é casada, muitas vezes você não entende algumas coisas e quer falar e quer bater de frente. Tome cuidado com isso. Comece a buscar o Senhor, paz, alegria, sabedoria, direção. Comece a entender na palavra, leia a palavra melhor. Depois vem aqui mais aprofundo, em Efésios 5, 22, vai até o 33. Leia, peça ao Senhor sabedoria. Não deixe se influenciar pelo que tem falado aí as mulheres no mundo, né? Eu tenho visto muito isso. Claro, tá bem claro que Satanás está querendo fazer o quê? Que a mulher perca essa
feminilidade, essa docilidade, essa maneira de cuidar, de respeitar, sabe, de ser receptivo. Ele quer que a mulher perca essa graça que Deus deu. Porque quando a mulher começa a bater de frente, nós temos uma grande força, né? Mas quando nós queremos levar um homem e fazer com que ele cresça, seja auxiliador ali dele, fazendo com que esse homem se sinta respeitado, que ele vá para frente, nós temos esse poder nas nossas mãos. E quando a mulher que esse homem escolhe é uma mulher tola, né? Como diz a palavra, ela também tem esse poder de derrubar. Eu tenho uma experiência de uma pessoa que eu conheço até próxima. Ele era casado, uma mulher abençoada por Deus, e os dois juntos cresceram, trabalharam, compraram sua casa, tinha uma família muito bonita, né? Tinha seus filhos, havia uma harmonia, havia uma situação de casal comum, né? Que tem as suas dificuldades, tem as suas coisas, mas ali tinha uma harmonia. Aquele homem, a gente olhava para ele e via aquele homem líder, né? Aquele homem abençoado, e do lado dele tinha essa auxiliadora. Mas infelizmente aconteceu uma situação em que essa pessoa partiu e ele ficou sozinho. Passado algum tempo, ele conheceu uma pessoa, uma outra mulher, e essa mulher já era totalmente diferente. Então depois eu soube, né, as pessoas comentam, fulano de tal, nossa, é complicado, porque tá totalmente mudado. Agora ele bebe, sabe? Ele é uma pessoa totalmente diferente daquilo que ele era. Ele conheceu uma pessoa e essa mulher tinha esses hábitos. Essa mulher veio de uma situação meio difícil aí, né? E se uniram os dois juntos e ele mudou, porque agora ele tá com uma outra mulher, com uma outra cabeça. Então observa só como um relacionamento é algo muito perigoso. Precisa entender quem que você está escolhendo aí, peça a Deus sabedoria, né? Porque muitas vezes, se for uma mulher que não tem a sabedoria de Deus, que não é uma mulher sábia, ela derruba o homem. E vice-versa, né? Isso também acontece, nós já vimos outros casos assim, que a mulher era uma mulher, né, que tinha uma direção, que era uma serva de Deus, e se uniu um homem que tinha um outro pensamento, que não era algo assim aconselhável, né? E destruiu a vida. Então precisamos entender que relacionamento não é fácil, mas que quando nós nos casamos, nós temos que ter esse discernimento de saber qual que é o seu papel, mulher, né, nesse relacionamento, e qual é o papel do homem. E deixar Deus agir e fazer a sua parte. E assim você terá uma vida abençoada, um casamento equilibrado, e terão filhos abençoados, né? Um lar cheio da graça de Deus. Bom, eu vou parar por aqui porque já está muito grande o vídeo. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Que haja paz, que haja harmonia nesse seu relacionamento e nesse futuro relacionamento que você tem pedido a Deus. Que tudo seja para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? É isso, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.